Passamos já de seguida para o painel Performance e Bem-Estar, um novo equilíbrio na gestão hoteleira, que contará com Professora Doutora Mafalda Patuleia, Head of the Tourism Department da Universidade Lusófona, enquanto moderadora, Professora Doutora Tânia Gaspar, Diretora do Lab Pets, Professora Doutora Emília Telo, representante da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, Sofia Nunes, Cluster HR Director do Hyatt Regency Lisboa e Sheraton Cascais. Não sei se podemos começar. Bom, muito bom dia a todos. Espero que estejam preparados para ouvir 4 mulheres a falar. Não é todos os dias que isto se encontra. E eu tenho o prazer de moderar este painel e agradeço desde já à ADHP o convite que me endereçou para poder moderar este painel e também agradecer à ADHP o facto de convidar a academia, as universidades, para poderem também apresentarem estudos sobre os trabalhos que nós vamos fazendo e a investigação que nós vamos fazendo neste âmbito, e nomeadamente na área do bem-estar das pessoas e da hotelaria. E para isso eu vou ter hoje comigo a Tânia Gaspar, a Sofia Nunes e a Emília Telo. E vou começar de imediato a passar a palavra à Tânia Gaspar, que nos vai apresentar um estudo recentemente feito pelo LabPATS Gesturb. Tânia, tu vais explicar exatamente o que é e, portanto, mais ou menos 15 minutos. Pode ser? Então, muito bom dia. Estão-me a ouvir bem? Sim? Bom dia. Então, antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um gosto. Agradeço também à Mafalda por ter-nos desafiado a apresentar os nossos resultados. E, portanto, o LabPATS, como foi referido, é o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis. E este laboratório faz a avaliação e a monitorização dos ambientes de trabalho em vários setores de atividade. E hoje vimos apresentar pela primeira vez os dados do Observatório da Gestão do Turismo e Bem-Estar da Pessoa, que é a aplicação deste nosso trabalho ao setor do turismo e da hotelaria. Portanto, porquê que surgiu este observatório? Porque é fundamental nós podermos conhecer e compreender melhor o setor numa perspectiva global, tendo em conta as questões organizacionais, as relações com as lideranças, os riscos psicossociais do trabalho e a saúde dos trabalhadores, para podermos efetivamente planear e ter melhores resultados, tanto para as organizações como para as pessoas. Termos estes dados é fundamental como uma base, como uma evidência para depois definir intervenção. Somos nós, a Tânia Gaspar e a Mafalda, que coordenam este grupo, mas naturalmente que a professora Mafalda é a especialista na área do turismo e hospitalidade. Temos várias organizações parceiras, nomeadamente a Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, que têm-nos acompanhado neste trabalho e são um grupo consultor com quem nós nos reunimos para discutir estes temas. A lógica da nossa investigação é o modelo da Organização Mundial de Saúde, dos Healthy Workplaces, que tem esta visão ecológica. Ou seja, muitas vezes as avaliações que são feitas são sectoriais. Avaliamos a cultura, avaliamos a satisfação, avaliamos os riscos psicossociais, mas efetivamente é fundamental perceber como é que estes fatores interagem entre si e vão dar num determinado resultado. Porque por vezes há áreas que estão melhores, mas que vão influenciar outras, e se nós não tivermos esta noção, podemos não estar a agir e a intervir na área fundamental. Portanto, nós até agora recolhemos 711 respostas de participantes a nível nacional, e portanto, em termos, esta não é uma amostra aleatória, portanto é uma amostra por conveniência, no entanto é bastante representativa e ilustrativa do setor a nível nacional. Compreendemos que a maior parte da nossa população é solteira, tem a escolaridade obrigatória ao ensino secundário completo, cerca de metade é recente na área, ou seja, está a trabalhar até há 5 anos, e 56% está há mais de 5 anos.
e efetivamente encontramos vários tipos de dimensão de empresa, de empresas mais pequenas até empresas mais maiores. Conseguimos identificar que cerca de 33% das nossas pessoas estão em cargos de gestão. O setor mais incluído no estudo é o setor da hotelaria. Também caracterizamos em relação ao tipo de horário que a pessoa tem, se tem um horário fixo ou rotativo, e qual é a atividade desenvolvida que a maior parte das nossas pessoas trabalham no front office. Como é que são os resultados? Portanto, eu vou passar de algum modo geral os resultados que encontramos e quais são as principais conclusões que foram identificadas. Na nossa dimensão da cultura organizacional ou do clima organizacional, os valores são bastante positivos, ou seja, cerca de 3/4 da amostra está satisfeita com a ética e cultura da organização. No entanto, 70% refere que a organização se foca no bem-estar dos trabalhadores e tem políticas e estratégias para o desenvolver. Relativamente à relação com a liderança e à percepção de compromisso com a liderança, verificamos também que a maioria está satisfeito com esta área, no entanto, apenas 66% concorda que a liderança vê o bem-estar dos trabalhadores como uma prioridade. Relativamente ao envolvimento, ou chamado engagement do trabalhador, também verificamos que é um envolvimento elevado. No entanto, salientamos que 66% refere que o trabalho dá significado à sua vida. Isto é um ponto importante também a ter em conta. Relativamente aos riscos psicossociais do trabalho relacionados com o conteúdo do trabalho e com a liderança, verificamos que a grande parte também está satisfeita e os riscos são reduzidos. No entanto, 62% concorda que no local de trabalho é informado sobre as decisões importantes, o que implica que mais de 30% considera que a informação surge como um facto consumado e que os trabalhadores não são tão envolvidos na tomada de decisão como gostariam. E por outro lado, outro ponto que também surge como mais complexo é a percepção de justiça, ou seja, como é que os problemas são resolvidos, e apenas 66% concorda que há justiça na resolução dos problemas. Relativamente à saúde mental e aos riscos psicossociais relacionados com esta área, verificamos que há realmente também um número elevado de participantes que têm alguns sintomas, nomeadamente o estar fisicamente e emocionalmente exausto, e também 20% refere que foi vítima de assédio laboral. Relativamente ao ambiente físico, a maior parte dos trabalhadores também está satisfeito com o ambiente físico em que trabalha. Salientamos que 68% refere que está satisfeito com as condições físicas, nomeadamente a temperatura, ruído, poluição, etc. A nível do teletrabalho, portanto, temos uma minoria de trabalhadores nesta área que está em teletrabalho e, portanto, é uma área que as pessoas estão menos satisfeitas e consideram que têm menos condições para desenvolver o seu trabalho neste modelo. Em relação ao envolvimento da comunidade, que está muito relacionado com a responsabilidade social interna e externa, também encontramos uma satisfação moderada da parte dos trabalhadores, nomeadamente, por exemplo, a promoção entre o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Em relação aos recursos para a saúde, o que é que são os recursos para a saúde? É aquilo que a organização faz para promover o bem-estar do trabalhador e a sua saúde, quer a nível de recursos internos da organização, quer através do estabelecimento de protocolos e de relações externas. E, portanto, verificamos que, de um modo geral, a satisfação não é muito elevada em relação a muitos dos indicadores, nomeadamente ergonómicos e programas de promoção de saúde. E aquele que os trabalhadores estão mais satisfeitos tem a ver com, por exemplo, os serviços de saúde ou os protocolos ou seguros de saúde associados. Podemos concluir destes resultados que temos um índice de risco global. Este índice de risco vai categorizar as respostas dos profissionais em 3 áreas. Risco reduzido, o que está a verde, risco moderado, o que está a amarelo, e risco elevado, o que estaria a vermelho, mas não encontramos nenhum aqui.
E, portanto, verificamos que, de um modo geral, há um risco reduzido nas várias dimensões e que a saúde mental e a falta de recursos para a saúde e a falta de condições para o teletrabalho são aquelas que os trabalhadores consideram que estão em risco mais elevado. Também avaliamos outras áreas de saúde do profissional, nomeadamente o bem-estar, a percepção de solidão, os comportamentos de saúde que estão relacionados, por exemplo, com os hábitos alimentares, o exercício e o sono, os comportamentos de risco que estão relacionados com o consumo de substâncias, álcool, tabaco, drogas e psicotrópicos, também a percepção de felicidade e as competências de gestão de stress. Aqui verificamos que a nível do bem-estar, da solidão e dos comportamentos de saúde temos um risco moderado e que a nível da felicidade e das competências de gestão de stress os nossos profissionais consideram que estão em risco reduzido. Também temos aqui outras questões que vamos avaliando que são fundamentais para compreender como é que está a saúde dos nossos profissionais e como é que isso interage com o ambiente de trabalho. Portanto, verificamos que 15% têm doença crónica e nos estudos que comparamos os profissionais com doença crónica e os que não têm doença crónica, verificamos que aqueles que têm o maior risco a nível do ambiente de trabalho e, portanto, precisam de uma intervenção seletiva. Também verificamos que 57% consome álcool acima do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e encontramos alguns riscos a nível da saúde mental, nomeadamente a nível do burnout, cerca de 20% têm pelo menos um sintoma de burnout, 30% quase considera que se sente sozinho, 31% sente-se infeliz e 20% tem assédio laboral. E, portanto, estes indicadores são indicadores que vão afetar a saúde mental relacionados com o absentismo, que tem uma média de 3,8%, e o presentismo, que tem uma média de 13,4%. Por outro lado, temos outros grupos de maior risco, como sempre as mulheres, não é? Portanto, este dado acaba por ser recorrente. E, portanto, são as mulheres que têm mais risco a nível da saúde mental, têm menos capacidade de gerir o stress, têm uma percepção de menos ética e valor da organização, menos percepção de qualidade das lideranças, têm menos comportamentos de saúde e têm pior percepção de bem-estar. Relativamente aos cargos de direção, é um fator protetor, portanto, as pessoas que estão em cargo de direção acabam por ter mais indicadores positivos. E, portanto, aqueles que não têm mais solidão, menos felicidade, menor percepção de ética e valores e menos envolvimento dos próprios profissionais, pior relação com a liderança e também indicadores a nível do bem-estar e das competências de gestão de stress. Portanto, estes grupos são grupos que nos trazem maior preocupação. Relativamente ao assédio laboral e à questão da percepção de felicidade, quando nos perguntam se a felicidade tem alguma coisa a ver com a qualidade do trabalho, esta resposta está aqui. As pessoas que são menos felizes e as pessoas que são alvo de assédio laboral acabam por ter menos indicadores, quer a nível do bem-estar e da sua saúde mental, quer a nível também da relação com a própria organização e com as lideranças. Portanto, é importante trabalhar nesta área. Eu não sou defensora que as organizações têm a obrigação de tornar as pessoas felizes. Não, a felicidade é algo muito mais lato, que também tem muita componente individual, mas as organizações devem ser um local onde as pessoas podem ser felizes e aí podem ter um papel. Verificamos também o mesmo perfil com a solidão e com o burnout e, tanto, realmente os nossos profissionais em burnout acabam por ficar afetados noutros indicadores, nomeadamente a nível dos riscos psicossociais do trabalho, a nível do engagement e a nível da relação com a liderança. Também encontramos algumas diferenças de geração e, portanto, a geração Z, que são os mais novos, acabam por ser aqueles que estão mais afetados a nível da saúde mental e também a nível da percepção de bem-estar, de solidão, de felicidade. E, portanto, é algo que também devemos pensar no acolhimento e na forma como adotamos e ajudamos a desenvolver as novas gerações. Mas, por outro lado, também temos uma geração que é a geração X, que acaba por ter também alguns fatores de risco. Verificamos também que ser solteiro é um fator de risco e isto também aparece noutros estudos, ou seja, as pessoas que estão em situação de compromisso, quer casados, quer por união de facto, têm melhores indicadores e a nível da escolaridade obrigatória também são aqueles que têm alguns fatores de risco.
Agora, aquele indicador de risco que eu mostrei, aquele gráfico, era a média de todos os hotéis que nós introduzimos no nosso estudo. Mas eu queria mostrar que este é a relação entre o hotel com os piores resultados e o hotel com os melhores resultados. O que é que eu com este slide quero dizer? Quer dizer que, por um lado, há hotéis que têm indicadores muito bons e há hotéis que têm indicadores muito maus, portanto há uma diferença entre as próprias organizações, e por outro lado que também podemos, dentro do próprio grupo, digamos assim, poderá haver polos que estão melhor do que outros. Isto poderá ser uma ferramenta muito interessante para as organizações para poderem monitorizar e comparar todos estes resultados também depois com o desempenho e com os resultados da própria organização. Também verificamos que o absentismo e o presentismo vão ter também indicadores a este nível. O que é que nós concluímos sumariamente com o nosso estudo? Que existe uma percepção positiva do ambiente de trabalho saudável, ou seja, do modo geral, verificamos que a maior parte dos indicadores tem um risco reduzido, verificamos que há um risco moderado na área da saúde mental e na área da falta de recursos para a saúde. Foram identificados alguns aspectos que são realmente muito relevantes para promover a saúde mental, nomeadamente o burnout, o assédio laboral, a solidão e a infelicidade, e depois identificamos alguns grupos de maior risco que precisam ter uma intervenção seletiva, nomeadamente as mulheres, a geração Z, os colegas que não estão em áreas de gestão, que têm contratos menos sólidos e que também têm piores indicadores na sua saúde e nos seus comportamentos de saúde. Portanto, o que é que nós propomos e as 5 medidas que nós recomendamos destes resultados? Portanto, é fundamental, antes de mais, que devemos ter uma intervenção baseada na evidência. Temos que fazer a avaliação para depois podermos definir um plano de ação, objetivos, implementar mudanças e voltar a avaliar. Portanto, isto é um processo contínuo de melhoria que é importante que as organizações tenham como base. Depois ficou óbvio que esta área dos riscos psicossociais, nomeadamente na área da saúde mental, são fundamentais estarem integrados na área dos recursos para a saúde, como uma estratégia a nível dos recursos humanos. Depois é importante reforçar os recursos organizacionais para esta área, promovendo ambientes de trabalho mais seguros, respeitadores e mais sustentáveis. Relativamente às políticas de prevenção do assédio, nomeadamente uma cultura clara e transparente sobre que não é admitido aquele tipo de comportamento, mas depois também canais transparentes e ágeis para as pessoas se sentirem seguras em fazer as denúncias e as consequências. E, por outro lado, também envolver os profissionais no sentido de eles sentirem que são mais ouvidos, que os conflitos são tratados de forma mais justa e depois vamos ver nos resultados que o absentismo e o presentismo também vão diminuir. Como identificamos que existem grupos de maior risco, deve haver respostas específicas para estes grupos, no sentido de fazer com que o impacto desses seus sintomas e dos seus resultados seja menor, quer no trabalho, quer também na sua saúde. E, portanto, estes resultados são bastante sólidos e que nos permitem tirar um retrato global do setor, especialmente da hotelaria, e podermos agora discutir em conjunto os impactos para a prática. Muito obrigada. Muito obrigada, Tânia, pela tua apresentação. Então passamos da evidência científica para as políticas públicas europeias e Emília Tell, eu acho que é esta pessoa ideal para nos falar sobre isso. E o que é que achas deste estudo que foi apresentado? Tá. Obrigada, Mafalda. Bom dia a todos. É com muito prazer que aqui me encontro a falar sobre estes temas e trazer o que é que a Europa nos diz nesta matéria. Este estudo feito pelo Laboratório Português de Ambientes Saudáveis, LabTabs, é um estudo pioneiro no vosso setor de atividade, em que traz estes dados que eu acho que são muito relevantes do que se está a passar cá em Portugal a nível de todos estes fatores de risco. Para nós interessam é saber do tal bem-estar dos nossos trabalhadores também chefias, não é? Quem está na liderança também é considerado trabalhador, mas como é que nós nos centramos
neste setor de atividade e todos estes dados. Estes dados não fogem muito às estatísticas europeias. Nós temos na Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, que é uma agência de informação sobre todas as matérias de segurança e saúde do trabalho, por isso é uma agência só de informação, e essa agência ausculta também a população através de inquéritos que faz, a trabalhadores, através do inquérito que nós chamamos OSPulse, tomar o pulso à segurança e saúde do trabalho, em que fazemos com regularidade esses inquéritos. Além de auscultarmos os trabalhadores, também auscultamos as organizações públicas e privadas através de um outro inquérito, que é o ESNER, que é um inquérito europeu sobre a gestão da segurança e saúde do trabalho e sobre os riscos novos e riscos emergentes. Por isso queremos prever para o futuro e arranjar estratégias e políticas comunitárias e nacionais para que depois possa antecipar os riscos que aí vêm, como temos das alterações climáticas, como temos da digitalização que entra no nosso dia-a-dia agora em todo o vosso setor de atividade, no atendimento, no registro, logo da reserva, quer nas escalas que vocês têm, na gestão dos trabalhadores, que é feito uma monitorização e a gestão através da inteligência artificial. Por isso, nós cada vez mais introduzimos estas tecnologias digitais, que é boa, não é? Uma boa introdução, porque vai-nos reduzir tempos, vai reduzir erros e traz-nos muitas vantagens, mas pode trazer também muitos riscos. E um dos riscos é também o que aqui foi dito, que tem a ver com a saúde mental das pessoas, tem a ver com os riscos psicossociais. Estes dois inquéritos focam-se essencialmente em 2 pontos. É que nós estamos a aumentar os riscos psicossociais dos nossos trabalhadores. Por isso a evolução é cada vez mais, temos mais trabalhadores expostos a fatores de risco que nos levam a ter uma má saúde mental. Então a gestão desta saúde mental tem que ser feita pelos cidadãos e nos locais de trabalho também. E para fazermos essa gestão dos riscos psicossociais, existem ferramentas que estão disponíveis e a nível europeu nós temos uma ferramenta OIRA, que é uma ferramenta disponibilizada numa plataforma que se chama OIRA, Online Interactive Risk Assessment, que é gratuita e tem uma ferramenta em português para a área da restauração, onde nos guia a cumprir toda a legislação portuguesa sobre segurança e saúde no trabalho. Por isso é uma ferramenta muito útil para essa gestão. Temos também guias, temos e-guides que estão em português, disponibilizados também pela Agência Europeia. A nível nacional temos um guia técnico número 3 da Direção-Geral de Saúde sobre os riscos psicossociais, que também nos orienta de como fazer esta avaliação de riscos dentro das organizações. Por isso, a informação nós temos, a legislação nós temos acordos europeus desde 2004 para o stress no trabalho, temos um acordo europeu sobre o assédio e a violência no trabalho desde 2007, temos legislação em caso de teletrabalho que nos obriga a desligar, por isso a fazer a desconexão digital, mas só na lei do teletrabalho, não no outro, e é engraçado que só Portugal, a nível europeu, dos 27 Estados-membros, 10 têm este direito a desligar, mas só em Portugal é que há sanções se o empregador importunar o trabalho fora da hora de trabalho. Por isso, a obrigação destas medidas organizacionais de tempos de trabalho, da pressão sobre o trabalho, distribuição de cargas de trabalho, ser um tema a ser abordado para evitar estes riscos psicossociais que podem trazer. Temos também a lei do assédio no trabalho, que é a lei 73 de 2017, que nos obriga às organizações com mais de 7 trabalhadores a ter códigos de conduta para a prevenção do assédio nos locais de trabalho. Por isso, legislação a nível nacional, quer outras diretrizes a níveis europeias e internacionais, através da ISO 45001, que é sobre a gestão dos riscos, a gestão da segurança e saúde do trabalho, mas depois temos a ISO 45003 de 2021 sobre a gestão dos riscos psicossociais. Por isso, enquadramento legal e regulamentar existe muito. Agora, o que é que estes inquéritos que eu vos falei ainda há pouco da agência nos traz? É que
a obrigatoriedade de nós fazermos uma avaliação de riscos sobre segurança e saúde no trabalho, mas falta, em muitos dos casos, introduzir a gestão dos riscos psicossociais nessas avaliações de risco. E estas avaliações de risco não devem ser feitas uma vez, é uma coisa contínua. Nós temos climas organizacionais, no vosso setor, que é sazonal, muitas das vezes vamos ter diferenças entre o inverno e o verão, por isso é uma questão de fazer a avaliação de risco em todos esses períodos para garantirmos que estamos a controlar e temos planos de ação para colmatar os riscos a que os nossos trabalhadores estão expostos. Também há que melhorar a organização de trabalho, os tempos de trabalho, os horários, a carga de trabalho, criar instruções de trabalho, procedimentos, clareza, transparência nas operações, não haver ordens contrárias, e tudo isto são medidas organizacionais que também vão fazer com que não apareçam os tais riscos psicossociais. Por isso é também um dos indicadores que estes inquéritos nos trazem. Outro é formar as FIAs sobre a gestão do stress. Eu acho que, agora fazendo uma à parte, nós temos pessoas doentes nas organizações. Não há pessoas que não tenham doença e que também muitas das vezes têm também alguns síndromes, não é doença, mas têm depressões, ansiedades e que podem destabilizar. E nós temos que saber lidar e os líderes têm que saber lidar com essas pessoas. E nós sabemos que a ansiedade é um flagelo da nossa sociedade atual e por isso as FIAs têm que ter formação de como lidar com este tipo de pessoas para conseguirem também gerir melhor. Emília, eu aí vou passar já a palavra à Sofia, porque a Sofia está na operação e a pergunta é, Sofia, há esta noção por parte da operação na hotelaria? Bom dia a todos. Eu falando em nome da operação e aquilo que já tive a oportunidade de partilhar aqui com os meus colegas de painel, concordo completamente com tudo. Aliás, a Emília tirou-me uma boa parte das minhas deixas, porque efetivamente falar de riscos psicossociais leva-nos a tudo aquilo que é o nosso dia-a-dia. Nós queremos receber bem quem chega até às nossas unidades, não nos podemos esquecer de cuidar, primeiro que tudo, das nossas pessoas. Se eles estiverem bem, com toda a certeza vão prestar o serviço de excelência que queremos. Sofia, desculpa só interromper, nós passamos a vida a falar de pessoas. Certo. Ainda ontem ouvimos na entrega dos prémios a entidade máxima, a preocupação e a lentidão com que disse pessoas. Sim. Portanto, passamos a vida a falar de pessoas. Tratamos bem delas? Eu vou acreditar que sim, mas acho que há um longo caminho ainda para ser percorrido nesta matéria, porque, como dizia, e aliás o estudo reflete isso muito bem, e tocou nos pontos fundamentais, que é, efetivamente, à data de hoje, temos um ambiente saudável, e vejo aqui muito público jovem que em breve vai estar em muitas das unidades hoteleiras que hoje estão aqui neste congresso. E eles sentem isso quando chegam, sentem isso quando fazem as visitas de estudo, mas depois há um para lá, que é quando eles começam e se eu consigo garantir efetivamente isso na organização de cada uma das pessoas que aqui está hoje. E esse é o trabalho e o desafio maior, que é continuar a cuidar deles para que eles se sintam valorizados neste ambiente cada vez mais desafiante. E para isso é muito necessário a questão trabalharmos e termos planos de ação muito linkados com os riscos psicossociais, porque são eles que nos vão ajudar a trabalhar aquilo que é o maior desafio nas nossas organizações e que está relacionado com a questão do turnover, do absentismo que temos e que a Tânia falava há bocadinho e bem, está na minha ótica, embora em linha com aquilo que é o benchmark, entre 2% e 4%, mas a caminhar para um valor, e acredito que se todos os diretores que estão aqui, que olham para estes indicadores mensalmente, efetivamente vão ter uma surpresa que é, todos eles estão acima dos 4% e se calhar em média andam nos 6%, 7% por mês, o que é muito, são muitas horas de trabalho que temos em falta e muitas das vezes isto está relacionado diretamente porque não olhamos ao bem-estar deles, não os ouvimos, não os envolvemos e depois acabamos por ter absentismo excessivo quando ele podia ser de alguma forma proativo a trabalhar diretamente nas operações.
E mal ou bem, isso tem um grande impacto naquilo que é o resultado final do hotel. E há bocadinho falávamos aqui em vários indicadores que são solicitados cada vez mais aos departamentos de recursos humanos para apoiar na decisão. E a verdade é, será que estamos a olhar para todos aqueles que vão efetivamente dar suporte a termos o melhor resultado e continuarmos a entregar aos acionistas aquilo que eles querem? Temos a nossa equipa na performance que queremos? Não temos, porque como dizia agora a Emília, infelizmente, todos nós temos um grau de doença dentro de nós. E, portanto, um está mais evidenciado que outros lidam melhor com a pressão ou com o stress, mas temos que os saber ouvir, temos que saber olhar ao que está à nossa volta, temos que perceber, e já falámos isto há pouco, que é, efetivamente, aquelas pessoas que se calhar o trabalho é um boost e uma salvação para trabalhar as questões da ansiedade e do burnout, porque muitas das vezes é um problema que elas têm para além da porta do hotel, e a verdade é, será que eu estou a ouvir? Se calhar não. E depois há os outros que efetivamente o corpo já deu sinais várias vezes e temos que ser crescidos o suficiente de os ajudar e ouvir e dizer está na altura de parar e está na altura, se calhar, de apostar no seu desenvolvimento noutras áreas. O hotel vai para lá, as funções que muitas estão aqui representadas vão para além do crescimento na sua função, mas eu acredito muito naquilo que é a gestão da carreira, seja em zigue-zague, seja de forma transversal em diversos parâmetros dentro da estrutura do hotel, até porque, efetivamente, se eu quero continuar a crescer, e estes jovens que estão aqui hoje, eles têm uma ambição, se todos eles tiverem a ambição de chegar a diretores de hotel, eles vão ter que palmilhar em várias áreas diferentes e não crescer só na sua função. Está tudo certo se só quiserem continuar na sua função, mas vão ter que ir além disso. E ir além disso é conseguirmos fazer este crescimento, apostar nos planos de desenvolvimento, fazê-los sentir parte integrante da decisão da organização. Isso foi revelado também no estudo e, portanto, eles querem ser ouvidos, eles querem estar lá e querem crescer e querem estar envolvidos na performance. E eu sou uma pessoa altamente defensora da performance das equipas naquilo que é o resultado final, mas para eles me darem melhor performance eu tenho que trabalhar o melhor bem-estar deles. E muitas das vezes começa naquilo que a pirâmide de Maslow nos fala, que é na base. Se financeiramente eu consigo estar estável naquilo que são as minhas necessidades básicas, para depois pensar no resto. Eu só consigo trabalhar com eles o resto se na base, naquilo que é o principal da pirâmide, eles estiverem bem. Se eles estiverem, eu não tenho a menor dúvida que a médio e longo prazo vamos ter resultados bastante melhores e com um retorno financeiro que todos querem, principalmente os nossos acionistas. Muito obrigada, Sofia. Eu passo aqui já a palavra, Tânia. Tu, como pessoa externa à atividade turística, nomeadamente na hotelaria, e eu acho que é muito importante esta visão externa, enfim, para nos fazer perceber algumas realidades. Nós estamos muito imbricados neste processo e às vezes esquecemos de desfocar. Quais foram os pontos que neste estudo te surpreenderam mais, comparativamente com estudos no LabPath que tu já fizeste noutras áreas, que até podem ser comparativas à atividade da hoteleira e que te surpreendeu e que não estavas mesmo à espera? Pronto, há duas coisas que eu quero salientar aqui. Portanto, comparando, nós fazemos o estudo em vários setores, na educação, na área social, na área da saúde, na área bancária, etc. E aquelas duas áreas que eu sinto que são mais semelhantes, por causa da questão do trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, é, por exemplo, a área social e a área da saúde. Portanto, são profissionais que têm que estar sempre a desenvolver o seu trabalho, ou a entidade tem que estar sempre a funcionar. E o que nós verificamos é que os resultados aqui encontrados são melhores que os da saúde, ou seja, da área da saúde, especialmente a nível da saúde mental, está mais afetada, e são bastante semelhantes na área social. Portanto, eu de alguma maneira fiquei surpreendida, agradavelmente surpreendida, com as respostas que nós tivemos. Portanto, eu esperava, assim, numa percepção, que fosse menos bons os resultados. Por outro lado, há aqui padrões que nós encontramos que são importantes, que é as diferenças de geração, e isso todos os setores de atividade estão a deparar-se com a diferença, quer a nível da percepção de bem-estar, quer a nível da valorização do bem-estar,
da conciliação com a vida profissional, com a vida familiar e com a atitude face ao trabalho, que realmente as gerações mais novas têm uma percepção de maior equilíbrio e de maior exigência entre aquilo que eu quero trabalhar e aquilo que eu também quero respeitar na minha vida pessoal. E isso é transversal aos vários setores de atividade, nomeadamente neste setor. Por outro lado, há aqui uma preocupação das organizações, naturalmente, com fazerem o seu trabalho, por outro lado, terem a produtividade e evitarem o turnover, não é? Que é uma grande questão, que é realmente como é que nós conseguimos ter profissionais... E altamente, enfim, que no fundo que é muito dispendioso, não é? Para a própria atividade. Sim, portanto, agora isto é um problema, não é? Esta questão aqui é que as organizações têm que pensar como é que nós realmente vamos ter profissionais motivados, envolvidos, que eu consiga realmente investir neles e que eles investam na nossa organização e no trabalho, não é? E este é um pensamento que tem que ter, não é? Não podemos, nem os funcionários podem querer só ter o seu bem-estar, nem as entidades podem querer só a produtividade e os bons resultados. Portanto, no fundo, nós temos que encontrar aqui o vértice, que é o vértice mágico, entre a produtividade e o bem-estar, ou seja, a máxima produtividade dentro do bem-estar. Porquê? Porque nós, por exemplo, temos aqui um dado que não está aqui, mas se nós formos correlacionar o engagement com o burnout, nós temos cerca de 30% que têm elevado engagement e elevado burnout. Ou seja, são pessoas que estão muito envolvidas, o trabalho dá muito significado à sua vida, mas como não conseguem estabelecer limites e a organização e as lideranças também não ajudam a estabelecer limites, a pessoa entra em burnout. Portanto, no fundo é que temos que encontrar aquela linha, aquele ponto de interseção mágico, não é? Que é a pessoas dar a máxima produtividade, mas mantendo o seu bem-estar e a sua saúde mental. Portanto, eu penso que isso é transversal. Nós colocamos sempre com aquela dúvida que nós estamos a dar formação, estamos a investir nas pessoas e depois elas saem, não é? E nós temos que pensar que se calhar estas gerações mais novas também querem aprender, querem estímulos novos e pensar até que ponto é que dentro, como a Sofia estava a dizer, dentro da própria organização, podemos pensar no desenvolvimento de carreira e a pessoa, em vez de se ir embora, dentro da própria organização, ter outras funções, ir para outro setor. Claro que isto é mais fácil em organizações maiores, em organizações pequenas é mais difícil, mas a questão é muito importante dos recursos humanos estarem atentos à pessoa. É como se a pessoa, há pessoas que adoram fazer aquela sua tarefa e que são muito felizes em fazer sempre a mesma tarefa de uma forma previsível e essas pessoas, ótimo, mantê-las onde elas estão porque elas estão felizes, mas há pessoas que realmente, a certa altura, passado um tempo de fazer aquela tarefa, sentem que já aprenderam tudo, que já fizeram e que agora querem fazer outra coisa. E se calhar então, se queremos manter aquela pessoa, porque investimos nela, temos que a reciclar, digamos assim, dentro da própria organização e isto tem que haver uma grande atenção. Outra coisa que nós sentimos nas lideranças, embora aqui os resultados são bons para as lideranças, é que as lideranças também são um grupo de risco, não é? Porque de alguma forma muitas vezes são pressionados pelos resultados, mas também pelas pessoas humanas que lidam, não é? E, portanto, e muitas vezes há muitas lideranças que têm muito trabalho executivo, ou seja, nós vendo aqui a importância que a liderança tem de acompanhar as suas equipas, conhecer as suas equipas e gerir as suas equipas, a liderança devia ter mesmo tempo só para isso, não é? E não ter muitas vezes que estar a fazer outro trabalho mais executivo que lhe tira tempo para fazer este trabalho mais estratégico e mais de planeamento. Portanto, há questões que são específicas do setor, mas também, e os resultados foram mais positivos do que eu estava à espera, no entanto, a nível da saúde mental e a nível destas questões da geração, são resultados transversais e é um facto que as organizações têm mesmo que agir, porque não há volta a dar. Estes indicadores dizem que se queremos manter profissionais felizes e competentes, temos também que lhes dar o outro lado da moeda. Obrigada, Tânia. Então, Emília, eu vou perguntar também como entidade externa, estamos sempre a falar na falta de retenção de talento. É mesmo este problema ou é falta de condições na área? Eu acho que não é falta de talento, eu acho que temos profissionais altamente qualificados
O problema é a parte da retenção mesmo e, como falou a Tânia, isto parte tudo muito do planeamento dos gestores. E essa parte de termos sempre o homem no centro da nossa atenção, o homem, a pessoa, no centro das nossas atenções, não é? Vai fazer com que toda a produtividade cresça também, porque nós precisamos deste capital humano para a produtividade. São eles, embora também nós sabemos que aqui neste setor a maior queixa que nós temos, em 56%, é que estes profissionais têm riscos de atenderem públicos difíceis, clientes difíceis, o que leva também a um grau de exigência, um grau de stress elevado. Não têm só estes riscos psicossociais, também têm muitos riscos em temperaturas elevadas nas cozinhas, nas lavandarias, também têm movimentos repetitivos, a fazer operações no hotel. Por isso, temos aqui uma panóplia de riscos que têm que ser geridos e esta gestão de riscos é sempre centrada num planeamento de ações. Quando nós falamos nos riscos psicossociais, nunca podemos ver também que o problema é da pessoa, mas sim um problema organizacional. E esse é um fator também muito importante. Nós falamos aqui muito na pessoa, temos que centrar na pessoa, mas quando ela tem um problema de risco psicossocial, nunca vamos ver isto como sendo um problema da pessoa, mas sim um problema que a organização tem que resolver, mas com medidas organizacionais, com melhores escalas de trabalho, por isso tempos e horários de trabalho, rotatividade dos horários, tempos de descanso, sobrecarga de tarefas não haver, por isso saber se damos várias tarefas, qual a capacidade, como também aqui já foi, que ela tem para... E todas estas questões são resolvidas com medidas organizacionais, a maior parte delas, como pilar base. Numa segunda intervenção, então, vamos criar competências nas pessoas e dar formação para a gestão destes riscos psicossociais e num terceiro patamar, a nossa intervenção seria já cuidar das pessoas doentes, mas que não é esse o coisa. Para reter as pessoas, nós temos que mesmo mudar o paradigma, temos que olhar mesmo para este planeamento, para estas estratégias que vamos ter e vamos criar, envolvendo, não havendo estas sobrecargas, e é mais sobre isso, fazer esse planeamento. Muito obrigada. Sofia, uma pergunta para ti, que é como é que tu consegues conjugar, para já, se podes partilhar práticas que faças nos teus dois empregos e participações, e que práticas é que tu já desenvolves, e também perceber depois como é que tu concilias esta necessidade de manter este bem-estar também com o GOP, o RevPAR, a taxa de ocupação, portanto, todas estas exigências que tu tens, e como é que consegues conciliar? Assim, uma boa parte já... Ou se não consegues. Eu, pessoalmente, tenho alguma dificuldade, mas isso sou eu. Não, mas uma boa parte eu já partilhei há pouco, que está muito relacionado com os indicadores. Nós, em hotelaria, medimos tudo, ou praticamente tudo, e uma boa parte, se calhar, dos colegas que está aqui faz parte do nicho de propriedades que fazem parte de gestão de contrato ou franchising. Logo, o excesso de indicadores que temos que analisar, de rácios e métricas que temos mensalmente, semanalmente, já para não falar diariamente, em que as nossas pessoas são analisadas a quase ao segundo e estão a dar tudo aquilo que nós precisamos para sermos o mais rentável possível, também temos que olhar para o outro reverso na mesma medida, que é olhar para indicadores que mais à frente, e como eu dizia há bocadinho, me vão dar o resultado que eu pretendo, que é baixar o meu turnover, baixar o meu absentismo, aumentar o meu engagement com as minhas pessoas, e para isto trabalhar muito bem, e como a Emília dizia, começa logo tudo numa base, não é só olhar aos riscos profissionais e que no setor já é feito mensalmente muito bem, mas é preciso também olhar à outra parte, que psicossocial não é só saúde mental, é tudo aquilo que está envolto nisso. E como eu dizia há bocadinho, começar na necessidade básica, muitas das vezes ouvi-los, perceber se as minhas pessoas estão bem antes de chegar ao hotel,
discordo com a Tânia quando ela diz que isto é algo que os RH têm que estar sempre em foco em cima. Os RH permitem-vos dar ferramentas, não são eles que gerem as pessoas. Todos os departamentos são gestores de pessoas e responsáveis pelas suas pessoas. E eu gosto de reforçar isto, porque os RH sozinhos não fazem nada. Se não houver um envolvimento de todos os departamentos para conseguirmos auscultar todas as pessoas diariamente. Infelizmente eu não consigo chegar a 300 ou 400 colaboradores todos os meses da mesma forma. Há uns que eu tenho mais atenção que outros porque me são mais próximos. Gostaria de lidar com os 400, como já lidei no passado, em que consigo chegar a todos, conhecer tudo o que está por trás deles, mas a dificuldade de gerir 2 propriedades não me o permite e por isso eu preciso dos gestores que estão em cada um dos departamentos, seja o diretor da F&B, seja o housekeeping manager e por aí em diante. Todos são gestores de pessoas. A mim compete-me, enquanto responsável de recursos humanos, proporcionar as ferramentas, através destes pequenos surveys e questionários, podemos fazer muito facilmente em cada um dos departamentos e auscultar o resultado, para podermos ter planos de ação fidedignos, acurados e, acima de tudo, trabalharmos num clima de segurança, em que, e quando eu falo de segurança, falo de que é um ambiente seguro, em que eles podem partilhar as suas preocupações e, como eu dizia há bocadinho, e principalmente este público mais jovem, eles não têm problemas em trabalhar. O que eles querem é sentir-se parte da equação e da solução. Eles querem estar connosco, eles querem ser ouvidos. Há um problema, temos que tentar trabalhá-lo da melhor forma e na prática temos que adaptar aquilo que é a nossa realidade, contexto de trabalho que conhecíamos até à data, adaptada à realidade deles. Para eles, hoje em dia, 22 dias de férias não são os mesmos 22 dias de férias que eu valorizo. Para eles, tirarem 10 dias seguidos de férias é uma utopia. Eles querem é ter disponibilidade para apanhar o voo last minute, para irem de férias com os amigos e não fazer 10 dias seguidos com a família. Não é a preocupação que eles têm neste momento e isto é saber ouvir. E isto eu consigo aferir naquilo que é um relatório, um survey de riscos psicossociais. Isto é ouvir as minhas pessoas e não é só a questão, e volto a repetir, de estarmos a falar de saúde mental, se estamos doentes ou não estamos. Há muitas coisas para além disto e que, grão a grão, nós conseguimos melhorar efetivamente a saúde das nossas operações. E com isto respondendo, Mafalda, que é isto que me vai trazer melhores resultados aos indicadores que tu falavas há bocadinho, porque um hotel saudável, uma propriedade saudável, vai com toda a certeza fazer com que eu tenha um excelente reconhecimento a nível de indicadores e de satisfação dos hóspedes e clientes que nos visitam e que vão dar uma boa avaliação e satisfação do tratamento que tiveram por parte daqueles colaboradores. Por isso eu ter iniciado a minha intervenção dando a indicação de que pessoas felizes, e quando eu digo felizes não é preciso estarmos sempre a sorrir, mas pessoas que estão bem e que quando entram à porta do hotel se sentem bem porque se sentem num ambiente seguro, independentemente dos problemas que tenham lá atrás, sabem que podem contar connosco e, portanto, vão dar o melhor àqueles clientes. E eu vou ter o retorno disso mais à frente. Se vai ser imediato? Não, isto é como a medicação. Ela não vai fazer efeito imediato, vai fazer efeito a médio e longo prazo e se eu a tomar diariamente, com toda a certeza, o meu problema vai ficar muito mais mitigado. Pode ser crónico, mas vou ter muito menos dor do que aquela que tenho à data de hoje. E efetivamente, esta é a minha percepção daquilo que é a minha realidade. Temos boas práticas que são implementadas, temos desde a medicina curativa no hotel, mas lá está, tudo isto que eu vou partilhar são coisas que nos indicadores que vocês partilharam ainda há pouco era referenciado como aquele ponto onde nós damos mais foco e atenção, que tem a ver com a saúde. Se eles estiverem bem, eles não vão faltar. Não vão faltar, logo eu vou manter as minhas pessoas, elas não vão desistir, não vou ter absentismo, não vou ter que contratar mão de obra extra que não conhece os cantos à casa, que eu vou ter o dobro do trabalho para formar e estar no ritmo que eu gostaria e desejava. Sabíamos que isso compromete o serviço e os padrões que temos estabelecidos como brand para as nossas propriedades e, portanto, não é nada disso que nós queremos. E, por isso, infelizmente, apostarmos muito naquilo que é a questão da medicina curativa. Temos uma plataforma que é o Caring, através dos nossos sistemas de saúde, em que é uma plataforma 24/7
em que eles têm acompanhamento psicológico completamente gratuito e que podem usufruir dele sem termos nós noção ou evidências, portanto é uma coisa altamente confidencial e que eles podem usar, muito semelhante ao que se faz na linha do SNS 24 e que, portanto, hoje em dia os próprios seguros que nós disponibilizamos aos nossos colaboradores permitem esse tipo de serviço e que nós temos que valorizar cada vez mais. Portanto, ferramentas para trabalhar a saúde mental deles nós temos. Agora, o tema é, será que é só a questão da saúde mental que estamos a falar ou temos que ir um bocadinho mais além? E sim, temos que ir um bocadinho mais além e passa muitas vezes, para além de tudo isto, volto a repetir, para reter talento é preciso termos planos de desenvolvimento, é não ter medo de formá-los e que eles ganhem asas para irem para outras propriedades ou fazerem outras coisas. No final do dia, aquilo que eu quero é que eles saiam altos profissionais das unidades onde estiveram, que as minhas unidades sejam referência para, e quando eles saem como escola, não me importa ser uma escola de formação, mas eu sei que eles saíram dali com os melhores níveis de serviço, sabem o que é expectável e qualquer, na prática, quando eles saem, eles querem crescer. E como eu dizia há bocadinho, a função é limitada no tempo. Portanto, se eu quero dar o passo seguinte e se na minha propriedade eu já estou limitada a nível de funções, peço desculpa pela frase, mas só se o próximo morrer é que eu lá vou pôr alguém. Portanto, de outra forma, eles não vão sair. E como tal, para eles crescerem, vamos ser honestos, vão ter que ir para outras propriedades e não vão estar a trabalhar comigo nem 10, nem 15, nem 25 anos. Irão procurar outros sítios e, portanto, se eles saírem da minha propriedade ou das minhas propriedades altamente bem formados e que os meus hotéis sejam uma referência, significa que a seguir a eles eu vou ter mais miúdos novos a entrar, em que eu vou continuar a formar, vou-lhes continuar a dar estas boas práticas, porque grão a galinha enche o papo e, portanto, com isto eu vou conseguir com certeza melhorar a saúde não só da minha propriedade, mas também de outras propriedades que hoje estão aqui. Muito obrigada, Sofia. Aqui para os estudantes que estão presentes, Hyatt e Sheraton. Ok. Nós só temos muito pouco tempo, até porque vão oferecer uma caneta Montblanc, não sei se já ouviram, vão sortear uma caneta Montblanc, muito em breve. Eu só queria perguntar, Tânia e se calhar Emília, uma medida que possam sugerir aos diretores de hotel em Portugal. Portanto, a medida que me vem mais à cabeça é realmente... Olha, Tânia, e aos administradores também, convém. Portanto, é a relevância de ouvir as pessoas e de fazer com que os trabalhadores façam parte da solução. Acho que isto é o ponto fundamental. E num contexto mais incerto, mais complexo, mais desafiante, que precisa de criatividade, só é possível se realmente se considerar que é uma equipa. Porquê? Porque se eu sentir que pertenço, eu vou conseguir ativar os meus recursos de resolução de problemas, de criatividade, de proatividade, mas a própria administração, gestão, tem que ver que aquela pessoa é uma pessoa válida e que também pode contribuir. Portanto, esta ideia bidirecional acho que é fundamental para o sucesso das organizações. Muito obrigada. Emília? A minha vai no mesmo sentido da Tânia, é o envolvimento dos trabalhadores em todas as ações que lhes dizem respeito. Por isso, eles é que estão no terreno, eles é que conhecem, eles é que também sabem as soluções. Por isso, é capacitar também as pessoas para que elas possam dar respostas atempadas e adequadas às situações em concreto. Por isso, envolver todos. Ok, muito obrigada. Eu não queria terminar sem antes agradecer aos diretores de hotel que participaram neste estudo, não tiveram receio de ouvir os seus colaboradores e espero que isto possa continuar em todas as outras áreas do turismo, não só na hotelaria, mas também nas agências de viagem, no que diz respeito às agências, às empresas de eventos, etc. Muito obrigada a todos. Acabámos mesmo em cima da hora, daquilo que estava previsto, e agora vamos ao sorteio da Montblanc, certo? Muito obrigada. Agradecemos a participação da professora doutora Mafalda Patuleia, da
da professora doutora Tânia Gaspar, da professora doutora Emília Tel e da Sofia Nunes.